Jai Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, artigo de Sapnarayan Das Buddha Maharaj, Viveka, discriminação apropriada. A palavra discriminação tem uma conotação negativa porque nós frequentemente usamos em contextos negativos, por exemplo, discriminação racial, de casta, de gênero, etc. Como resultado, isso leva a conselhos assim de um consenso comum, né? Você escutar, né? As pessoas dizem que você acaba escutando que melhor dizendo, você é aconselhado a evitar a discriminação. As pessoas dizem isso. Nós somos aconselhados a tratar as pessoas, né? A tratar todo mundo de uma forma equânime, sem fazer julgamentos em relação ao caráter delas, né? Esses ideais são considerados muito nobres, mas nós vemos que isso não pode ser praticado de uma forma contínua, porque mesmo esses que estão, né, estão dando esses conselhos para não discriminar, né, em algum momento eles não vão poder deixar de discriminar, né? De certa maneira, todo mundo tem que julgar e discriminar em algum nível, né? Em algum momento da vida. Na realidade, a própria função do intelecto é discriminar e fazer julgamentos, né? Se nós pedimos, né, a uma pessoa com intelecto que não faça julgamentos, é como pedir a uma pessoa com ouvidos que não escute. Na realidade, nós necessitamos fazer julgamentos, nós não podemos viver sem eles. Se um homem entra no banheiro das mulheres no aeroporto, ele irá causar uma situação constrangedora. Se você estaciona seu carro em um local reservado para as pessoas deficientes, você vai ser multado. Em certos países você não pode, ou seja, você pode perder a sua cabeça se você beija, né, a sua namorada, o seu namorado, companheiro, enfim. Então se necessita, para realizar ações, se necessita decisões e julgamentos apropriados de acordo com situações particulares. Nós necessitamos discriminar o banheiro, que é o banheiro do homem, entre o banheiro do homem e das mulheres, o local de estacionamento, né, se ele é para pessoas que têm deficiência física, aí você não pode estacionar, né? Em um local onde realmente não é aceito que você demonstre, assim, você tem expressões românticas, você tem que se controlar nesse sentido, né? Então nem toda discriminação é negativa e não existe necessidade de envolver um insulto, ser agressivo ou desrespeitoso, né? Na filosofia indiana, discriminação é chamada viveka e é considerada um atributo para aquele que pratica a vida espiritual. A palavra viveka é derivado da raiz verbal vitir, a qual significa separar ou ver a diferença entre duas qualidades, objetos ou atividades. Viveka é a base de um julgamento correto, um correto entendimento, discernimento, etc. Um caminho do conhecimento. É um caminho do conhecimento, Jnana Yoga, no qual existem 4 atributos para essa disciplina espiritual. Então, Viveka é um deles, né? Discriminação é requerida quando duas coisas estão misturadas, uma com a outra, de forma que se fazer a distinção entre elas é difícil, né? É difícil. É fácil discriminar entre dia e noite, ou branco e preto, mas se torna difícil discriminar entre as nuances dos mesmos, né? Na vida, o eterno e o efêmero estão misturados. Quer dizer, nós temos algo um pouco de cada nisso, né? Sendo assim, a espiritualidade viveka, em última análise, se refere à habilidade para diferenciar entre o real e o irreal, e o temporário do real e do real, do eterno e do temporário, do ser e do não ser,
prazer material e bem-aventurança. Então, Viveka é a prática espiritual de realizar a verdade. No Jnana Yoga, isso é a chave dos elementos para alcançar moksha, ou liberação. O grande hindu, o filósofo Adi Shankara, ele escreveu o famoso poema intitulado Viveka Chudadami, que significa a joia mais elevada da discriminação, algo assim. Onde nós descrevemos, onde ele descreve Viveka e sua importância no caminho da liberação. Ele define Viveka como segue: a compreensão definitiva que o Brahman é real e o universo irreal é chamado discriminação Viveka entre o eterno e o efêmero, entre objetos eternos e efêmeros. Apesar que Viveka tem uma importância muito elevada no caminho do Jnana Yoga, é também importante aspecto dos outros caminhos, tais como Yoga, Karma e Bhakti, porque todos esses caminhos são baseados no fato que o ser é distinto do corpo físico e a mente, a qual é ou seja, uma instrução muito importante de Krishna desde o começo do Bhagavad Gita, ele fala isso, né? Todos os caminhos, eles acreditam que a causa raiz, né, ou seja, a raiz, né, de todos os sofrimentos é a ignorância da nossa verdadeira identidade como ser. Devido à ignorância, nós consideramos nós mesmos como um corpo físico, ou seja, onde a mente mora, e nós nos tornamos então condicionados. Esse resultado é um sofrimento contínuo, nascimento após nascimento. E essa é a raiz, né, de todos os tipos de inveja da sociedade. Em outras palavras, todos esses caminhos espirituais acreditam que a inabilidade para distinguir entre o ser e o não ser é a raiz de todos os nossos problemas. E sendo assim, Viveka é um atributo muito importante para a espiritualidade nesse caminho, né? Bom, todas as nossas decisões, elas envolvem Viveka, mesmo no dia a dia. Nós necessitamos Viveka para ter boas relações humanas com a família, com membros familiares, amigos, companheiros do trabalho, da sociedade, membros da sociedade. Porque nós tentamos... Porque nós não podemos tratar todo mundo da mesma maneira, né? A forma de tratar os seus pais não é a mesma que de tratar os nossos filhos, nossos filhos. E nós não podemos tratar com o nosso chefe da mesma maneira que nós tratamos com uma pessoa que acaba de chegar no emprego, né? Bom, Viveka é baseado na sabedoria. Nós usamos nossa sabedoria para separar o que é benéfico do que não é benéfico. A educação, ela dá, né, sabedoria, moralidade, ética, e sendo assim, nos informa do nosso poder de discriminar e tomar decisões. Viveka, sendo assim, desenvolve por uma educação, ela se desenvolve, né, através da educação e uma examinação crítica dos eventos ou situações, né, e análise das mesmas, né? Viveka nos ajuda a caminhar assim para prioridades, né? Ou seja, essa trilha das prioridades. Com Viveka nós podemos favorecer, ou seja, nós vamos saber o que é importante e o que não é importante. Viveka também nos faz, ou seja, nos dá a noção de individualidade, e sem isso nós podemos somente seguir a multidão, né? A mentalidade da multidão, e nós seremos como um carneirinho, né? Viveka também nos permite quebrar os maus hábitos, ou seja, romper esse ciclo vicioso dos maus hábitos. Os hábitos são formados pela repetição de um ato, e isso produz prazer. Esses maus hábitos
que, que onde o prazer chega, né, a toda custa, né, a mente ela não vai criar uma determinação para romper esse hábito, porque está sempre fluindo, né, seguindo para o prazer e está acostumado com isso. Krishna explica que a discriminação é superior à mente, né? Porque se apenas Viveka, através de Viveka nós podemos ver, né, podemos pensar, né, espera aí, essa na realidade está produzindo mais sofrimento do que felicidade, né? Mais coisa ruim do que coisa boa, isso que quer dizer. A pessoa com forte viveka vê a inclinação da mente, né? Como gosto e não gosto, medo e desejos, como transitório. E ela vê o ser como permanente. Então ela não está, não inteiramente investe, né, a sua mente, ou seja, melhor dizendo, ela não consegue, né, fazer um esforço com a sua mente, né, para que se possa organizar e forçar a mudança, né, na forma de novos hábitos. Ela não consegue fazer isso, porque por causa disso a pessoa discrimina, né? Ou seja, ela começa a discriminar, né? Ela deixa, né, de ficar se apegando, ela deixa de ficar dando atenção aos objetos dos sentidos e acaba se focando no próprio ser. Isso é o principal sadhana do Jnana Yoga, né? Mesmo a discriminação, mesmo a discriminação é perfeita, né? A pessoa, mesmo quando a discriminação é perfeita, a pessoa é difícil ela abandonar o mundo transitório de prazer e sofrimento. Se nós entendemos o ser ou a realidade absoluta como o mais importante, nossos esforços irão naturalmente ser direcionados para conhecer o ser. Isso é possível apenas se nós usamos nossa viveka apropriadamente. Viveka, sendo assim, produz vairagya, que significa uma renúncia, essa aridez. A palavra vairagya significa liberdade, iraga significa paixão ou apego. A mente se move, ou seja, nos canais, no caminho de raga. E o oposto é dvesha. Apego é o impulso para se aderir a um objeto, atividade particular. A mente naturalmente se foca nos objetos e é pegada a eles. Bom, então continuando aqui. Bom, vamos repetir um pouquinho. O apego é o impulso a aderir-se a um objeto ou atividade particular. A mente naturalmente foca nos objetos nos quais ela é apegada. O mais intenso do apego... o mais profundo, quanto mais intenso é o apego, mais profundamente a mente medita nesse objeto ou atividade. Então, a mente da pessoa sob a influência de raga ou dvesha está sempre empurrando, puxando e não pode ser verdadeiramente pacífica ou livre. Uma pessoa pode perguntar a si mesmo se ainda é possível ser livre desses aspectos de gosto e não gosto, né? Então logo nós tenhamos sentidos, eles terão sua atração e repulsão para certos objetos. Mesmo as pessoas liberadas, de certa maneira, elas gostam de alguns alimentos ou não gostam dos mesmos. A resposta, ou seja, a resposta, o resultado é que você ter gostos e desgostos não é o problema. O problema é você se tornar muito apegado a eles, né? A mente da pessoa liberada não está apegado a esses aspectos de gosto e não gosto. Ele não se torna agitado por ter
ou não tê-los, ou seja, ter ou não ter esses objetos, né? Esses alimentos, no caso que ele está dizendo. Ele permanece equilibrado. Ele não está controlado por ele. Se ele gosta de um gosto particular de um alimento e ele não obtém, ele não vai ficar agitado por isso. De outra maneira, né, as pessoas comuns se tornam atadas, né, apegadas pelo gosto e não gosto e não gosto. Eles têm um tipo de vício, né, a isso, e se eles não conseguem, né, obter os mesmos, né, eles se tornam miseráveis. Sendo assim, ser iluminado ou liberado não significa ser iluminado ou liberado não significa perder totalmente esse aspecto de gosto e não gosto. Isso também não significa que uma pessoa liberada não tem emoções. Ele não é um pedaço de pedra. Ele tem desejos, emoções, mas ele as controla. Ele não é controlado por elas. Vairaga são de dois tipos. O primeiro tipo é incidental ou vairaga casual, algumas vezes é chamado Smashana Vairaga ou a aridez, né? Essa árida, né? Vairaga árida, que aparece quando uma pessoa participa de uma cerimônia de funeral, por exemplo. Esse tipo de vairaga vem em relação às misérias da vida e pela influência de alguma situação específica da vida, tais como a morte de um familiar. Isso não é uma vairagya, né, última, né, final, porque tão logo a situação muda, né, se reverte, a vairagya também desaparece. A mente da pessoa que tem uma vairagya incidental, ela espera desfrutar o que ela abandonou, o que ela não conseguiu, né? Tão logo ele obtém uma oportunidade, ele novamente vai entrar no desfrute. Isso é verdade. E quando. Ou seja, é verdade que quando ele volta a desfrutar com uma intensidade muito maior, né? Porque ele ficou em abstinência, né? Então ele tem uma vontade muito maior de desfrutar. O segundo tipo de vairagya é baseado em viveka, discriminação entre o real e irreal, e uma pessoa que tem, né, semelhante vairagya aos objetos do desfrute material, sabendo que eles são ilusórios, esse tipo de vairagya é estável, né, e leva ao avanço espiritual. Tal pessoa não abandonará a prática espiritual e não vai voltar a desfrutar como antes. Né? Bom, agora o glossário Achintya é inconcebível, o primeiro significado inconcebível. Depois é algo que a ser entendido nesse aspecto de Achintya pela autoridade espiritual, pelos shastras e pela sucessão discipular. A frase é de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Então vamos lá, a frase de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Uma vez Prabhupada Bhaktisiddhanta, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, a frase dele, né? Não de Bhaktivinoda Thakur, né? Bhaktisiddhanta Prabhupada falou: aquele que pensa que Bhaktivinoda Thakur era meu pai não vai alcançar a Radharani, só obstáculos, né? E se diz que o hábito, filosofando, é o melhor mestre entre todas as coisas. Bom, a canção a gente perdeu, não vamos fazer. E o verso, bom, a gente está no significado, né? Apesar que ainda falta a última linha, que a gente vai fazer amanhã, bom, no outro dia. Aí você diz, Uddhava, ninguém é mais querido do que você é o mais querido para mim, é mais ou menos o significado, ele está explicando isso, né? Que Uddhava é o melhor dos devotos, né? Nem Shiva, nem Lakshmi, nem Brahma, nem meu próprio ser é tão querido, nem Sankarshna é tão querido para mim quanto você, Uddhava. Né? Os versos a serem relembrados é Aham Sarvasya Prabhavo, Maya Mugdad Viranahi Swata, Teshan Satata Juktanam e depois Teshan Evanukam Parta. São os versos a serem reunidos, né?
E agora o filosofano, né? Perdão, o filosofano já foi. Agora é o Siddhanta. Siddhanta que trata a respeito desse 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 incidente onde alguns discípulos, né, algumas pessoas foram iniciados por Jagannadas Bhaji Maharaj, né? Então eles se aproximaram, né, de outros devotos, né, que perguntaram para eles, né, se Jagannadas Bhaji Maharaj havia revelado para eles o Siddhadeha deles, né? Eles responderam que não, que a única coisa que ele falou foi a respeito de cuidar de tulas, cantar japa, fazer serviço. Então esses devotos estavam conversando com os devotos que foram iniciados, eles replicaram. Mas ele não falou nada da posição deles em Madhurarasa, perdão, da posição de vocês em Madhurarasa, ou do serviço que vocês vão fazer em Vrindavana, né? Então eles disseram, não falou nada. Então os devotos responderam, então boa sorte, né? Então, os devotos que foram iniciados ficaram preocupados e foram perguntar a Bhaktivinoda Thakur sobre isso e disseram, nós fomos iniciados, mas ele não falou nada para nós sobre Siddhadeha, Gopideha, nada disso. Thakur perguntou, o que ele falou para vocês então? Os devotos disseram, bom, ele falou para plantarmos tulasi, para cantar japa, bom, ler as escrituras, etc. Bhaktivinoda Thakur diz, sim, isso é o mais importante. Se vocês seguem as instruções de Jagannadas Bhaji Maharaj, no futuro poderão experimentar esses aspectos mais elevados de Vrindavana. Se ele pediu para vocês cantarem o santo nome e cuidarem de tudo, ele deu tudo para vocês.